Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula de História Geral. Meu nome é Beethoven Rezende, sou professor e escritor, e neste momento em que nós estamos discutindo e refletindo neste transcorrer dos séculos, nos chama a atenção um tema que nasce na Idade Média, na história medieval, como também é conhecida, tema este que nós temos já refletido nas aulas anteriores, e em especial nesta aula aqui, nós estaremos falando sobre o nascimento da Inquisição e a intolerância religiosa. Um homem que nada teme é um homem que nada ama. E eu trago essa imagem, né, lembrando de que o temor e o amor está ligado diretamente também à religião. O que nos deixa estupefatos é justamente em uma religião que surge por meio de um ensinamento tão cristalino conhecido como os evangelhos, alicerçado justamente por expressões como amor, perdão, renúncia. Ora, mensagens apregoadas de uma forma tão pura e cristalina do próprio Jesus Cristo. E esta religião que nasce com essa perspectiva, ela vai se condensando, se oficializando, crescendo em poder e autoridade, a tal ponto que, para perseguir o diferente, para perseguir, né, a heresia, entenda como heresia a todo o processo de combater ensinamentos. A heresia ela nasce dentro da igreja, e eu convido até você a assistir a nossas aulas de história do cristianismo, a história da igreja, e ela irá detalhar essa expressão heresia. Inclusive, ela já está disponível em nossa playlist. E eu trago para você uma citação do meu livro, onde diz que, nesse período histórico, esse período histórico do tribunal, né, ou do Santo Ofício, ou Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, ou simplesmente Inquisição, porque quando estamos falando sobre Inquisição, lembramos que a sua atuação, né, ela se transformou e se transfigurou em alguns momentos, como por exemplo a Inquisição Romana, a Inquisição Espanhola, a Inquisição Portuguesa. Então foram inquisições, e estas inquisições trabalhavam não apenas com um sistema clerical muito próximo, que eram os inquisidores. Chama a atenção que em breve estaremos trazendo aulas apenas sobre Inquisição, né, sobre o fenômeno das feiticeiras. Haja vista que eu irei trazer, né, para vocês algumas informações sobre capítulos do meu livro. Né? Então, é neste ambiente que os monges, e alguns deles estão mais à frente nesse processo de identificar e sufocar a heresia. Dentre estes monges, nós podemos destacar, em primeiro momento, os dominicanos e também os franciscanos. Eles também estavam atuando, não é, no combate à heresia. Ora, neste período histórico no qual atuou a Inquisição, a essência do cristianismo é praticamente inexistente. E o que se mostra é apenas uma sombra desfigurada do ágape, melhor dizendo, que tinha se verbalizado. Atrocidades terríveis e sem precedentes marcaram essas páginas sangrentas na história da humanidade. E eu trago para você uma imagem, né, do Tribunal do Santo Ofício, mais voltado agora para alguns homens hereges, né, que cometeram um determinado pecado e estavam ali para serem julgados. E aí estão vestidos, né, com alguns sambenitos. É uma tela, né, do grande pintor Francisco de Goya. Ora, quando nós imaginamos a Inquisição,
Lógico, na nossa atualidade é desconcertante imaginar que homens abraçados a uma fé ligada ao cristianismo pudessem imprimir minimamente medo para a comunidade em que eles estavam inseridos, né? Então, eu trago para você, inclusive, algumas imagens do filme Em Nome da Rosa. Um filme muito belo, né? Um filme interessante para aqueles que estudam essa temática. Eu indico para que você possa assistir. Haja vista, você pode extrair naquele filme, né, o quanto a informação ela era proibida, inclusive a Bíblia ela foi proibida a sua leitura. E o que pensar no grande pecado de você traduzir para a língua, não é, de uma determinada localidade, de um determinado país. Era inimaginável. Como Wycliffe traduzindo para o inglês, Lutero traduzindo para o alemão e tantos outros. João Calvino, já em Genebra. Então isso é impensável. Não é? Então, ora, neste filme você pode ver a tônica ligado ao pecado, ligado ao conhecimento, ou à falta do conhecimento, e aí você vê como a engrenagem da Inquisição ela estava atuando, não é? Em vários locais e em vários períodos da história, desde o do momento em que ela foi criada. Então você irá, ao assistir esse filme, ver, né, algumas características interessantes do agir de algumas ordens monásticas, seja, né, os franciscanos, os beneditinos e, em particular, os dominicanos. Acompanhe comigo. De fato, os monges recitam coletivamente orações regulares, de dia e de noite, em horas especiais. São as 8 horas monásticas ou canônicas. Em 532, século VI, o monge Dionísio o Pequeno dá um novo ponto de partida na era cristã ao fixar a nova origem da história do nascimento de Cristo. Dionísio, aliás, cometeu um erro e o começo da era cristã corresponde provavelmente ao ano 4 a.C. É lógico que está sendo enfocado, está sendo elucidado um erro, não é, de 4 a 3 anos antes de Cristo. Não é? Mas isso é irrelevante para corações, né, de fé. Muito bem. No próximo slide que nós estamos apresentando, notem o quanto faz parte desta temática expressões como medo, fome, guerra, peste. E a expressão que diz a seguinte: a minha idade média de fomes, de epidemias, de atrocidades e de grosseirias, para retomar uma idade média de cânticos sublimes, de catedrais maravilhosas e de santos admiráveis. Toda a gente da Idade Média, e aqui, sem receio de erro, podemos dizer, toda a gente da Idade Média, por sua parte, não passaram senão em fugir a seu tempo, em alcançar um além, o céu, e que, entre tantos medos que as fizeram tremer, o menor foi o medo da morte, a grande ausente da iconografia medieval anterior do século XIV. Inclusive, nós estaremos também trazendo em nossas aulas, né, algumas reflexões sobre uma obra muito interessante de Delumont, que é a história do medo no Ocidente. Eu trago para você algumas imagens justamente para ilustrar o sagrado com o medo. Neste momento, em Portugal, na cidade de Évora, uma capela de ossos. E às vezes nós ficamos nos perguntando por que colocar crânios, não é, ossos,
em uma estrutura que deveria ser minimamente para trazer uma devoção, né, uma adoração. E aí você percebe que existe uma linha muito tênue entre a fé, a religiosidade, a espiritualidade e o medo, como se fosse uma tentativa de não apenas atrair a si as ovelhas para o redil do Senhor, mas também trazer medo. E este medo faz com que, né, estes adeptos continuem subservientes, crédulos a todo discurso que possa e que é falado. Inclusive eu resisto, né? Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã, ele termina escapando das malhas da Inquisição. De um momento nós podemos perceber que ele era um grande erudito e não se posiciona em um momento em que a reforma protestante, esta revolução é, religiosa estava ocorrendo já nos primeiros anos do século XVI. Erasmo de Roterdã, inclusive, ele chega a falar que o homem ele não nasce homem, ele se torna homem. Então, esse se tornar homem está ligado à conquista e construção do conhecimento. O homem com conhecimento, ele realmente irá estar diante de si uma nova perspectiva de vida. E aqui eu trago para vocês, né, algumas outras criptas e imagens relacionadas ao tema que eu estou falando para você no momento. Aqui uma cripta dos Capuchinhos, em Roma, na Itália. A Catacumbas dos Capuchinhos de Palermo, na Itália. O ossário, né, na Espanha. Ossário de Seldelec, na República Tcheca. Outra imagem aqui em Milão, na Itália. Na Irlanda. Na Itália, mais uma vez. A Capela dos Crânios, na Polônia. A Capela de Ossos, na Áustria. E todas elas com aquela tônica que, ora, né, tenho falado ao meu ver. Então veja que eu irei apenas colocar o fundamento sobre o nascimento do monasticismo medieval a partir de Benedito de Núrcia, né, que criou posteriormente o monasticismo beneditino, e ele é o fundador da regra. E eu trago para você aqui, rápido, né, as expressões que são bases para essa ordem monástica, que pregam a obediência total ao superior do mosteiro, né, que é o abade ou abadesa, né, se for um monastério ou um claustro feminino. Então, lá em Salmos, né, 119, 164, diz o seguinte: 7 vezes no dia te louvo pelos juízos da tua justiça. Os soberbos forjaram mentiras contra mim, mas eu, com todo o meu coração, guardarei os teus preceitos. Né? Posteriormente, já no século XII, nós podemos ver, né, os primeiros passos do monasticismo franciscano por meio de Francisco de Assis. Né? O nome dele era João ou Giovanni, a expressão Francisco, o pequeno francês, né, era como é conhecido quando criança, da cidade de Assis. Né? Ele foi um filho de comerciante, deserdado, não era intelectual, mas um coração apaixonado pelo Evangelho, apaixonado pelo Cristo, apaixonado, né, pelas pessoas. Alguns dizem que ele falava com animais, atribuído a ele uma das mais belas canções e orações, atribuído a ele. Né? Filmes, inclusive, como Irmão Sol e Irmão Lua, né, Irmã Lua, que denotam justamente a vida de Francisco de Assis. E alguns detalhes a mais nós estaremos falando lá na playlist sobre a história da igreja. Né? O monasticismo franciscano, ele, ele nasce em um período de peste negra, sim. Francisco de Assis, como também todos aqueles adeptos
nesta ordem monástica, socorriam os moribundos, os enfermos, né? É fundada em si, já no século XIII, os irmãos menores, né? E o Papa Inocêncio III é o que dá a permissão, né, para o estabelecimento dessa ordem monástica. E é interessante que quando ele vai diante de Inocêncio III, né, ele vai muito maltrapilho, muito simples, e Inocêncio diz o seguinte para ele: vestido como estás, mas parece porco que ser humano. E disse-lhe: vai ter com teus irmãos. E Francisco, ele sai dali, ele procura uma pocilga e se deita naquele ambiente e volta diante do pontífice, né, Inocêncio III, e diz: Senhor, fiz o que me mandaste. Agora te rogo que faças o que eu te peço. E o que ele pedia? Ele pedia justamente a possibilidade de criar, né, a ordem, a permissão de ter a ordem monástica, né, dada a uma vida, né, de pobreza, mas de caridade. E, incrivelmente, né, Inocêncio III, conhecido também como o Poderoso, ele permite que assim o faça. E temos essa oração de São Francisco, uma das orações atribuídas a ele, né? De fato, a tradição traz como dele, né? É uma das orações mais cristãs enquanto essência e belas. E diz: Senhor, fazei-me de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. E para aqueles que conhecem a canção, poderia até acompanhar comigo. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Monasticismo dominicano, ou os dominicanos. O seu fundador, né, espanhol, Domingo de Guzmán Garcés, ele recebe, né, a sua ordem, a autorização do funcionamento dela em 1215, século XIII, conhecido também como Ordem dos Pregadores ou dos Frades Negros. Como foi falado, ele combatia e perseguia os hereges. Irei detalhar posteriormente, quando nós estivermos refletindo um pouco sobre a Inquisição em minha obra. E falando da minha obra, eu trago uma citação que diz: ao iniciar a audiência no Tribunal de Santo Ofício, a suposta feiticeira era convidada a confessar e abjurar o demônio. Se não fizesse, era torturada. Muitas dessas declarações apresentadas foram obtidas mediante torturas privadas. E quem estava responsável nesse processo eram hábeis algozes que se deleitavam de uma forma insana a arte da tortura. Provocavam assim um puro pânico que se espalhava rapidamente entre as pessoas. Não custava muito tempo para que, ao olhar fixo de experimentados monges dominicanos presentes a todo o processo, pudessem ouvir a verdadeira confissão. E que verdadeira confissão era essa? A confissão que eles queriam ouvir, a sua verdade. E falar, né, neste ambiente, inclusive Francisco de Assis, ele, com aquela alma caridosa que era, cuidava de muitos, criou de fato muitos leprosários. Era um ambiente de peste negra. E eu trago para você apenas uma gravura, né, para ilustrar que a peste negra, conhecida também como a Yersinia pestis, é uma bactéria gram-negativo, encapsulado e imóvel,
aeróbico e anaeróbico facultativo, esta bactéria é uma altamente patogênica e é responsável pela peste negra. A peste negra é o nome pelo qual ficou conhecida durante a Baixa Idade Média. A pandemia de peste bubônica que assolou a Europa durante o século XIV e dizimou entre 25 a 75 milhões de pessoas, mais ou menos um terço da população europeia, sendo que alguns pesquisadores acreditam que o número mais próximo da realidade é de 75 milhões, aproximadamente metade da população da época. É lógico que essa pandemia, as pessoas não sabiam como se pegava, como ela vinha, como ela aparecia, e nisto iria nascer, né, um misticismo para tentar trazer um alento, ou minimamente, para que esta praga pudesse ser extirpada do seu meio. Né? Então você vê aí duas imagens, de um lado, né, os bubões que nascia nas pessoas, e famílias de 10, 15 componentes em uma semana, na outra semana, né, poderia não estar, né, presente em uma ceia ninguém, porque todos iriam morrer. Aqui eu trago para vocês uma imagem, né, na estátua de Santa Mãe de Deus, porque na cidade de Messina eles andaram em procissão com uma estátua, né, de Nossa Senhora, no intuito de, ao chegar na cidade, eles criam que a peste iria acabar. O que ocorre é que chegaram na cidade, a peste continuou agindo e centenas de homens e mulheres, crianças, velhos, padeceram. E você percebe que a arte medievalesca começa a trazer essa tônica do anjo da morte vindo pegar, colher, tolher a vida de todos aqueles que estavam ali. E além disso, aparecia como se não mais bastasse figuras conhecidas como os flagelantes. Inclusive, em alguns filmes que remontam à Idade Média aparecem essas figuras aqui e acolá. E eu trago uma explicação breve para você. O movimento flagelante foi um grupo ou uma seita fanática e mística cristã durante o século XIII e XIV. Então, olha só, o misticismo, essa religiosidade, heresias, elas nascem dentro de sistemas religiosos. Nesse caso, do cristianismo. Então, eles nasceram na Europa. Os seus membros defendiam que a prática, não é, de flagelação, o autoflagelar, lhes permitiria expiar os seus pecados, atingindo assim a perfeição de maneira a serem aceitos nos reinos dos céus. É bem verdade que, lógico, que muita gente termina, né, os vendo com bons olhos, mas a peste em si, ela, o seu ciclo, não é, ela se fechou. Em alguns outros momentos da história, ela reaparece. Lembrando que nos claustros ou nos monastérios que há a preservação do conhecimento, preservação da teologia, o ensino da ciência. Posteriormente, as universidades nascerão nesta atmosfera cristã. Lógico, nesse momento eu estou falando, né, do cristianismo. Eu não estou querendo dizer, e não digo, que no islamismo houve uma contribuição belíssima, uma preservação do conhecimento inimaginável. Também eram responsáveis para, em alguns dados momentos do dia, partilhar o pão, né, para a comunidade de miseráveis na Idade Média, né, em determinados locais, principalmente quando a seca assolava, e também eles trabalhavam, né, no cultivo. Falar de heresia, principalmente aqui no Brasil, é lembrar de uma das grandes historiadoras, né, Anita Novinsky, como também a professora Sônia Siqueira, que eu tive o prazer de conhecê-la, de visitá-la em sua casa e de participar de alguns eventos juntos na Universidade Federal, né, da Paraíba. E Anita Novinsky, falando sobre heresias, diz o seguinte: não importa a perseguição que sofreu os hereges,
a heresia sempre renasce, e onde há heresia, há sempre perseguição. Falar de Inquisição é falar de intolerância religiosa, falar de intolerância religiosa é falar também destas heresias que nascem e aparecem em pessoas simplesmente porque são diferentes. E vem justamente a expressão Inquisição, o que é? Qual o objetivo da Inquisição? Ora, nós já podemos perceber que a Inquisição foi um dispositivo criado pela Igreja Católica Apostólica Romana para perseguir a heresia, para extirpar a heresia, para, digamos, acabar com a heresia. Né? Notem também que era um período em que a leitura da Bíblia era proibida. Certo? A Inquisição, em um primeiro momento, ela vai de encontro a um movimento religioso também na França, no sul da França, conhecido como os albigenses, em Albi, na cidade de Albi, ou os cátaros. Era uma perseguição cátara. A perseguição a tudo que era culto religioso pré-cristianismo era combatido. Por isso que eu coloco aqui, não é, uma demonstração da ritualística pré-cristã, provavelmente voltado a Diana. Ora, alguns homens de dentro da igreja, inclusive padres, foram mortos por causa da Inquisição. Eles foram condenados como hereges e, por fim, Joana d'Arc como bruxa. Aí eu falo John Hus, né, na Boêmia, Gerolando ou Jerônimo Savonarola, na Itália, e Joana d'Arc, a Virgem de Orleans, ela foi morta, acusada como bruxa. Trago para você agora, né? Então acompanha comigo, que na medida de cada assunto que eu trago para você, eu trago algumas questões, né, para fixar o nosso conteúdo. Algumas delas voltadas para o Enem e concursos públicos. Então veja comigo. O Tribunal da Inquisição foi criado em 1231 pelo Papa Gregório IX com o objetivo de investigar e combater as heresias. A principal seita herética presente na Europa nessa época era, letra A, o budismo, letra B, o masdeísmo, letra C, o pelagianismo, letra D, o catarismo, letra E, o shintoísmo. E aí? Você responderia, marcaria que letra? Muito bem. Se você respondeu a letra D, você acertou. É o catarismo, os cátaros. Lembram lá? O catarismo, ou a heresia dos cátaros, termo que significa puros, teve grande presença na Europa dos séculos XII e XIII e conseguiu milhares de adeptos. O catarismo era herdeiro das seitas gnósticas no início do cristianismo e seu grande alcance estimulou a instituição da Inquisição, ou do Inquisitio Aericae Pravitatis, isto é, o Tribunal da Inquisição. Mais outra questão. Agora, lembrando a obra O Queijo e os Vermes, de Carlos Ginzburg, diz: leia atentamente o trecho a seguir, através do qual o autor demonstra aspectos da realidade vivida por parte da população da Europa Ocidental no início da Idade Moderna. Chamava-se Domenico Scandella, conhecido por Menocchio. Nasceu em 1532, em Montereale, uma pequena aldeia das colinas de Friuli, na Itália. Era casado e tinha 7 filhos, outros 4 haviam morrido. Em 28 de setembro de 1583, Menocchio foi denunciado ao Santo Ofício, expressão também utilizada para denotar o Tribunal do Santo Ofício, ou simplesmente Inquisição, sob a acusação de ter pronunciado palavras heréticas e totalmente ímpias sobre Cristo. Agora, leia as afirmativas adiante e, em seguida, marque a alternativa correta. E nós temos 3 preposições. Primeiro, o trecho acima aponta para a atuação da Inquisição como meio de julgar e punir aqueles que fossem suspeitos de difundir ideias e práticas religiosas contrárias à fé católica. Número 2. Para além das grandes transformações pelas quais a Europa estava passando,
Com o desenvolvimento da vida urbana e instituições comerciais, grandes contingentes populacionais viviam sob péssimas condições de vida, perceptíveis nas variações demográficas da instituição familiar. 3. Nesse período, grandes contingentes de camponeses migravam para áreas urbanas e ingressavam no trabalho fabril, submetendo-se a longas jornadas de trabalho e baixos salários. Nisto, você marcaria a letra A, todas estão corretas. Letra B, todas estão incorretas. Letra C, apenas 1 e 3 estão corretas. Letra D, apenas 1 e 3 estão corretas. Letra E, apenas 2 e 3 estão corretas. E aí, o que você marcaria? Parabéns se você marcou apenas 1 e 2 estão corretas. Então, muito bem, né? Vamos para a próxima questão. E por fim, a última questão que nós vemos aqui. Nos casos graves, unicamente o culpado é entregue ao braço secular, o que significa que incorre em penas civis, como prisão ou morte, pois de todo mundo o tribunal eclesiástico não tem o direito de pronunciar ele próprio semelhantes penas. Aliás, segundo a declaração de autores de qualquer tendência que sejam, que estudaram a Inquisição pelos textos, esta apenas fez, segundo a expressão de Lea, escritor protestante, traduzido em francês por Salomon Reinach, poucas vítimas. Em 930 condenações produzidas pelo inquisidor Bernard de Guy durante a sua carreira, 42 ao todo produziram a pena de morte. No trecho acima, a historiadora Regine Pernot argumenta que a Inquisição na Idade Média não aplicava a pena capital aos acusados de crimes graves. Essa prerrogativa cabia ao braço secular, isto é, a autoridade civil. Partindo desse argumento, é possível dizer que a letra A Igreja era completamente submissa à autoridade civil. Letra B. Os inquisidores também faziam parte do braço secular, sendo alguns deles os próprios carrascos dos condenados. Letra C. O Tribunal da Inquisição não tinha efeito jurídico nenhum, atuando de forma arbitrária e sendo corrigido pelo braço secular. Letra D. O Tribunal da Inquisição não pode ser comparado com regimes políticos modernos, perpetradores do genocídio. E, por fim, letra E. A autoridade civil era completamente submissa à Igreja. Qual a resposta correta? Parabéns se você assinalou a letra D. O Tribunal da Inquisição não pode ser comparado aos regimes políticos modernos, perpetradores de genocídios. É um outro período histórico. Então, espero que você tenha gostado da nossa aula. Se inscreve no nosso canal, né? Dá o seu like ou dislike, isso irá possibilitar que nós possamos continuar, não é? Ministrando estes assuntos, não apenas de história geral, história da igreja, história do Brasil, não é? Sociologia, teologia e também filosofia, que são também playlists que estarão sendo gravadas e apresentadas aulas também, diálogos e reflexões sobre essas temáticas. Compartilha com os teus amigos, não é? E sugiram outras temáticas de discussão. Será de grande valia para mim e acredito que para você também. Então, até a próxima.